agora para a questão 29. André tem 2 vezes mais moedas que Francisco. Para cada moeda que André tem, Carlos tem o mesmo número de moedas que Francisco tem. Juntos, essas 3 pessoas têm 119 moedas. A diferença entre o número de moedas de Carlos e de André é A, 81, B, 84, C, 87 e D, 90. Essa questão, para mim, foi a questão mais difícil da prova. Não por difícil de resolução, o enunciado não é muito claro nessa questão, dá para o mesmo número de moedas que um tem, o outro tem igual. É complicado entender isso daí. Então, bastante atenção. Essa era a questão mais desafiadora nesse sentido que caiu nessa prova. Então, ele diz o seguinte, André tem 2 vezes, então vou chamar o André de A, o Francisco de F e o Carlos de C. 2 vezes mais moedas que Francisco. Isso é fácil. A igual a 2F. Agora assim, para cada moeda que André tem, Carlos tem o mesmo número de moedas que Francisco. Então quer dizer o seguinte, se André tem uma moeda, Carlos e Francisco têm moedas iguais. Se André tem 2, o Carlos e o Francisco, o que eles vão ter? Se o André tem 2 moedas, então quer dizer que um vai ser o dobro do outro. Se o André tem 3 moedas, vai ser o triplo e assim por diante. Então, como é que eu posso escrever isso em matemática? A igual a 2F, tranquilo. André tem 2 vezes mais moedas que Francisco. Agora, ó, para cada moeda que André tem, Carlos tem o mesmo número que Francisco. Então, vamos supor, se o André tem uma moeda, Carlos e Francisco têm o mesmo número. Se o André tem 2, Carlos tem o dobro de Francisco. Se o André tem 3, Carlos tem o triplo. Então, o número de Carlos é igual ao número de moedas do André vezes o número de moedas do Francisco. Esse aqui era o desafio dessa questão. Isso aqui não é elementar. E aqui é o grande desafio. Eu vou trocar aqui o A por 2F. Então vai ficar C igual a 2F vezes F, C igual a 2F ao quadrado. Então o total de moedas dessas pessoas é de 119. Então se eu somar A mais F mais C, tem que dar 119. E aí eu vou trocar o A por 2F e o C por 2F ao quadrado. Então 2F mais 2F ao quadrado mais F igual a 119. 2F mais F, 3F. Então 2F ao quadrado mais 3F. Vou passar o 119 para o lado esquerdo igual a 0. Por quê? Porque eu já vi que tem um quadrado aqui. Então vai ser uma equação de segundo grau. Para isso eu tenho que deixar do lado direito sempre igual a 0. Para aplicar a nossa amiga fórmula de Bhaskara. Vou calcular agora o delta. Então o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 3, então 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 2, vezes o C, que é menos 119. Isso vai dar 961. Aí eu vou agora para a fórmula para achar o F. O F vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos 3 mais ou menos raiz de 961 sobre 2A, 2 vezes 2. Então, menos 3, raiz de 961 é 31, menos 3 mais ou menos 31 sobre 4. E aqui eu teria 2 resultados. O menos 3 mais 31 e o menos 3 menos 31. Só que F é o número de moedas que o Francisco. Então é um valor positivo, ele não vai ter menos 20 moedas, menos 7 moedas, menos 15 moedas. Então o que eu vou fazer? Aqui eu só estou colocando o resultado positivo, porque neste exercício só me interessa o valor positivo. Então Francisco tem menos 3 mais 31 é 28. 28 por sobre 4, 7 moedas. Então o Francisco tem 7 moedas. Logo, o André vai ter 2 vezes aqui, saiu 17, mas aqui é 7, tá? Ignora esse 1. 2 vezes 7, 14. E o C vai ser A vezes F, que é 14 vezes 7, 98. Ele quer a diferença entre Carlos e André. Carlos tem 98 e o André tem 14. 98 menos 14, 84. Alternativa B.